Olá, pequenos pesquisadores, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, começando esse trimestre e o último desse ano. E essa lição está maravilhosa, nós vamos aprender muitas coisas com o nosso Deus, né? Como Jesus veio aqui nessa terra, como ele falou com as pessoas. Pequenos pesquisadores, tem uma diferença muito grande. O que nós falamos para uma pessoa que tem muito estudo, muito conhecimento, é diferente a forma como nós falamos para uma pessoa que não conhece nada sobre Jesus, que vive em outra cultura, que tem outros costumes. Então, o nosso Deus vai nos ensinar como devemos falar com essas pessoas. E aqui eu trouxe para vocês vários tipos de sementes e eu quero explicar para vocês como é que funciona. Olha só, aqui eu tenho uma abóbora. Essa abóbora aqui, ela é muito gostosa. Dá para você comer no almoço, dá para você fazer doce. E o que mais que ela tem? Ela tem sementes. Sementes. E nós vamos aprender como plantar essas sementes hoje. Então, aqui vocês estão vendo, olha as sementinhas da abóbora. Temos também o mamão. Olha o mamão, como são as sementinhas. Parecem bolinhas pretinhas. Vocês acreditam que com essa sementinha aqui vai nascer um pé gigante de mamão? Pois é, olha só como o nosso Deus é perfeito. E temos também aqui... Que é isso daqui? Vocês sabem o que é? Isso aqui é um quiabo. E olha quantas sementinhas, elas são redondinhas e também brancas. Como cultivar, como fazer essas sementes crescerem, tá certo? Então, primeiro você vai pegar essas sementes e você vai colocar elas em cima de um papel. Você vai colocar, essas daqui é a semente de mamão. Você vai colocar ela em cima de um papel e você vai deixar ela secar, tá bom? Você não pode plantar ela assim direto na terra. Você primeiro precisa esperar que essas sementes sequem, tá bom? Deixa assim de um dia para o outro. E com a semente de abóbora também a mesma coisa. Vocês vão pegar as sementes da abóbora, igual a tia Ivani tá fazendo aqui, Vai deixar num papel para secar, tá bom? E o quiabo também, se você quiser, você pode deixar lá secando as sementinhas do quiabo. Olha lá, vai nascer um pé muito lindo de quiabo. Então, aí você pega, deixa lá em cima, coloca um outro papel, coloca um papel assim por cima, tá vendo que as sementes ainda estão bem molhadinhas? E deixa secando. Muito bem. E mais pra frente eu já vou explicar o próximo passo, tá certo? Segunda-feira, já estamos na segunda-feira e o título da lição de hoje é O que existe dentro do invólucro? Olha essa palavrinha como é difícil de se pronunciar, é bem diferente, né? Invólucro ou embalagem da semente. Você já teve a oportunidade de ver algo brotar e crescer de uma semente? Eu já tive. Talvez tenha sido um legume, uma verdura, uma flor ou mesmo um grão de feijão. Cada planta é diferente das outras, mas todas têm algo em comum. O que será que é? Há uma surpresa maravilhosa dentro de cada semente. Essa surpresa chama-se vida. Quem conseguiu descobrir essa palavra? Chama-se vida. Então, dentro de cada sementinha, de cada fruta, existe o quê? Vida. E quem que colocou essa vida, né, para poder germinar? Quem que foi? Quem que deu o dom da vida? Foi o nosso Deus, né? Essa pergunta é muito fácil. Então, o nosso amoroso Criador colocou a vida dentro de cada semente. E a hora de pesquisar. Na parábola, o que a semente significa? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 8, verso 11. Onde será que nós encontramos o livro de Lucas? Então, nós podemos pesquisar. Depois lá de Mateus, depois de Mateus tem Marcos e depois chegou Lucas. Lucas, capítulo 8, verso 11, diz assim, olha.
Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Muito bem, pequenos pesquisadores. Olha quanta coisa vocês já estão aprendendo. Então, o que significa, né? O que está oculto dentro de cada semente? Então, significa o quê? A palavra de Deus. Então, na parábola, o que a semente significa? Significa o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. Então, vocês vão responder aqui. A palavra de Deus. Vamos ler a notinha que é muito bonita. Está lá, escrito na Parábolas de Jesus, na página 38, tá? É um texto inspirado. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. O que é isso? Que germina, né? Que pode germinar, dar origem a alguma coisa. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Então, a pergunta é, na parábola, o que a semente significa? Significa a palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, vocês podem grifar essas 3 primeiras linhas. Até João 6, capítulo 6, verso 63. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder. Sim, o poder do quê? A vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que, pela fé, aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Olha que responsabilidade que tem, pequeno pesquisador, a semente. Mas nós não estamos falando da semente das frutas? Não, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, o que acontece com você? Você recebe a própria vida e o caráter de Deus. Olha que responsabilidade. Número 2. Que tipo de fruto produziremos quando aceitarmos a semente da verdade? Será que nós produziremos frutos bons? Em nosso coração pela fé? Escolha as melhores opções e sublinhe. Aqui eu estou com uma caneta colorida e nós vamos usá-la para circular. Olha lá. Que tipo de fruto produziremos se aceitarmos a semente da verdade? Nós produziremos o amor. Será que nós produziremos o egoísmo? Não, vamos pular. Produziremos a felicidade? Sim. A perseverança? Sim. A fé, a alegria, a paciência, a empatia, a bondade, humildade, o domínio próprio, exatamente, a paz, a mansidão, né? E domínio próprio está na outra linha aqui, na outra coluna. Então, todas essas coisas serão produzidas por você se você aceitar a palavra de Deus. Quando você diz que é um cristão e você recebe a vida e o caráter de Deus, como que você deve se comportar? Porque Deus é puro, o caráter de Deus é puro, é justo. Então, para que você seja um cristão de verdade, e você diz que aceitou a Jesus, você tem que começar a produzir os bons frutos. A paz, a mansidão, o domínio próprio, paz, mansidão, domínio próprio, humildade, bondade, paciência, empatia, alegria, fé, amor, felicidade e perseverança. Se essa árvore não está dando todas essas coisas boas, esses frutos bons, bonitos e deliciosos, o que tem que fazer com essa árvore? Sabe aquela árvore que fica lá seca, não produz nada, por mais que você coloque adubo, por mais que você trate ela com carinho, coloque água, deixe no sol, ela não cresce. O que tem que fazer? Cortá-la e lançá-la fora. Então, a palavra de Deus, ela compara que o cristão, ele é como uma árvore. Para que ele dê bons frutos, ele tem que ser o quê? Cultivado em solo fértil. E o que é esse solo fértil, né? A palavra de Deus. É as coisas que nós fazemos, o nosso testemunho. Quando uma semente brota e cresce, produz fruto.
O fruto desejado pelo semeador é que determina o tipo de semente que será plantada. Você jamais esperará colher ervilhas se plantar o quê? Sementes de rabanete. Impossível, né? Do mesmo modo, não irá colher tomates a partir de sementes de milho. Nosso Deus diz que cada um de nós tem uma horta especial e a terra é nosso coração, que é o que? A nossa mente. Então, a nossa mente tem que estar sempre bem adubada, tá bom? Tem que estar sempre adubada. Como assim, Tia Vânia? Não tô entendendo o que você está falando. O que é? Quando a gente fala sobre adubo, o que significa isso? O adubo, ele serve para que as plantas cresçam. Por quê? Ele tem nutrientes, sais minerais, tudo que uma plantinha precisa para crescer muito forte, dar o quê? Frutos lindos. Então, assim é a nossa mente. Nós precisamos adubá-la com o quê? Lendo coisas boas, assistindo coisas que ajudam a gente a crescer na fé. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam sobre adubar a nossa mente. E vocês podem fazer essa experiência, tente fazer isso. Aqui está explicando como vocês podem plantar e ver o que a plantinha crescer. Vocês podem usar a semente de girassol ou de abóboras cruas, grãos secos de trigo ou feijão funcionam da mesma forma. Podem tentar fazer essa experiência que vocês vão gostar bastante, tá certo? Então nós chegamos ao final de mais uma lição, essa lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.